Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de análise aqui do NS Football. Seguinte pessoal, final de semana agora temos Lazio e Juventus pela Série A Team, tá? E a gente vai trocar uma ideia similar ao que a gente fez com o vídeo do Real Madrid e vídeo real, né? E a gente vai trocar essa ideia a partir da classificação primeiro, tá? Entendendo toda a classificação como tá e também entendendo o confronto de forma direta entre essas duas equipes. Então vamos primeiro à classificação, tá? Eu vou colocar na tela aqui para vocês a classificação. E eu estou colocando com esse layout porque eu não tenho a câmera posicionada para o outro lado, tá? Então, só por conta disso, tá? Não se atentem a essas informações aqui embaixo, que não estão relacionadas diretamente ao tema do vídeo e ao que está aí na tela. Seguinte, primeiro colocado no campeonato italiano é o Napoli, 71 pontos. Lazio é a segunda com 55. Milan, terceiro. Inter, quarto. Roma, quinto. Atalanta, sexto. Juventus vem na sétima colocação. Tá? O que cada uma das equipes estão disputando? Em tese, a Lazio estaria disputando o título com o Napoli. Acho muito difícil. Então, vamos pular essa etapa. A Lazio estaria disputando a segunda colocação, já com 4 pontos de vantagem em relação ao Milan, com uma sequência muito positiva de resultados, e isso faz com que a Lazio tenha condições de brigar aqui pela segunda colocação do campeonato italiano. Tá? Além disso, ela está obviamente brigando pela consolidação de uma vaga na Champions League, que são esses 4 primeiros aqui em verde. Tá? Feito isso, entendido o ponto de vista da Lazio, do que ela está brigando, vamos à Juventus. A Juventus teve a sanção de 15 pontos. Tendo a sanção de 15 pontos, ela caiu para a sétima colocação. Se você somar 15 pontos aos pontos da Juventus, a Juventus estaria com 59, ou seja, à frente da Lazio. Tá? A Juventus estaria na segunda colocação. O grande ponto é que agora, com essa punição de 15 pontos, a Juventus passa a brigar diretamente, em primeiro ponto, por uma vaga em alguma competição europeia. E aí alguma competição europeia é a Europa League de forma mais direta possível. Então ela está brigando com a Atalanta para reduzir essa distância, né? E aí, tendo um resultado positivo, por exemplo, contra a Lazio, se a Atalanta tiver um resultado negativo contra Atalanta e Bolonha, difícil, mas enfim, vá que tenha, você já encurta para 1 ponto a diferença, faltando aí 8 rodadas, né? A gente teria... Aliás, faltando 9 rodadas, perdão, né? A gente teria aí mais um jogo agora, faltariam 9 rodadas para acabar o campeonato italiano. Além disso, né, o que a Juventus pode estar disputando? Pelo tanto de tropeço que Inter, Milan e Roma vem tendo, é provável ou é possível que a Juventus ainda tenha chances de brigar pela vaga na Champions, tá? Por essa última vaga aqui na Champions. Então é possível que a gente esteja olhando para uma equipe que, mesmo com 15 pontos a menos, esteja ali brigando. Iago, é difícil. São 6, 7 pontos de vantagem a depender da equipe. Sim. Mas a Juventus vem numa série muito boa de resultados. E se a gente pegar, por exemplo, os últimos jogos, últimos 6 jogos aqui que estão na tela, por exemplo, da Atalanta, a Atalanta perdeu 3 e empatou 1 dos últimos 6. A Roma perdeu 3. A Inter perdeu 4. O Milan perdeu 2 e empatou 1. Né? A Lazio foi a única que foi mais estável e empatou apenas uma. O Napoli, que obviamente está fora de qualquer cogitação de ficar fora de uma competição europeia, perdeu 2. Né? Então, assim, ela vem numa sequência daqui dos 7 primeiros só pior do que a Lazio. Isso por 1 ponto. Né? A Lazio empatou, ela perdeu. De resto, ela veio na sequência melhor do que o restante da competição, tá? Nos últimos 6 jogos. E aí vamos olhar agora o gráfico, que vocês gostam tanto. O que a gente pode imaginar do jogo? Uma Lazio com mais posse, mais uma Juventus que consiga transitar melhor e fazer a conversão de passe para chute. Feito isso, quem consegue acertar mais vezes o alvo é a Lazio, tá? Não só pelo número tender a ser maior de maneira geral, total de chutes, mas principalmente porque ele acerta mais o gol mesmo. Tá? Então há uma tendência da Lazio acertar mais vezes essa bola ao gol
da Juventus. E aí, ao acertar a bola, você tem também uma tendência de conversão maior. Esses dois estão bem associados. Há uma tendência de que a Lazio consiga produzir mais gols. Para a Juventus, onde está o grande segredo? No aumento da posse, ou no equilíbrio dessa posse de bola, mantendo a taxa de conversão. Se ela conseguir aumentar a posse, ou pelo menos equilibrar a posse, mantendo as taxas de conversão, esse número de chutes tende a aumentar e também tende a aumentar as chances de você conseguir converter mais os gols. Outro ponto é aumentar a taxa de conversão de chute para gol, porque aí você consegue, principalmente ali com a fase do ataque da Juventus, você consegue aumentar essa chance de vitória. Na fase defensiva há um equilíbrio, tá? Há um equilíbrio numérico entre essas equipes. E é claro, havendo esse equilíbrio numérico entre as equipes, a gente está falando de um cenário onde a fase ofensiva está definindo um pouco mais os resultados, basicamente, né? Porque aí você não tem uma descompensação do tipo, não, a Lazio se defende muito melhor, ou a Juventus se defende muito melhor e equilibra as coisas. Não. Há um padrão de equilíbrio entre as duas defesas e aí no ataque, justamente por jogar em casa e fora, né, que aí os números mudam do comportamento da equipe, você tem uma tendência de sucesso para a equipe da Lazio, especificamente nesse jogo. E a gente pode ver que é uma tendência de um gol de diferença, né, se a gente fosse colocar, mas não é uma tendência de um gol de diferença com uma vantagem absurda para a Lazio, do tipo 1.2, 1.3. Não, é uma tendência que fica beirando o empate. Tá? Geralmente, o que eu utilizo aqui para fazer as análises? Qual que é o indicador que eu utilizo? 0,5 para baixo, empate. Entre menos 0,5 e mais 0,5, empate. Extrapolando isso, vitória de um ou de outro. Né? Então, nesse cenário, a gente estaria olhando para uma vitória simples da Lazio, mas que é um jogo que facilmente poderia ocorrer um empate ou uma vitória simples da Juventus. Tá? Uma margem de erro ali que a gente pode ressaltar. Se a gente for para aquele cenário mais específico, ou seja, eu estou considerando a Juventus primeiro grupo por conta dos resultados que ela alcançou e a Lazio primeiro grupo, né? Então, Juventus contra os primeiros sendo visitante, a Lazio contra os primeiros sendo mandante, a gente teria uma discrepância muito grande de comportamento. A Lazio foi muito bem nos confrontos em casa e a Juventus foi muito mal nos confrontos fora de casa contra aquelas equipes dos 5 primeiros, do top 5 ali da Série A Team. Tá? Então, nesse cenário, essa vantagem ainda fica para a Lazio. Então, para quem é analista ou para quem está querendo entender o jogo, quais são os pontos que a gente tem que observar e tem que entender? A gente tem um cenário muito mais robusto em termos de dados, quando você só coloca mando de campo, e esse é o cenário que a gente tem que ter ponto de partida, que ele é o mais completo na análise, ele tem mais elementos ali presentes para dar direcionamento para a sua decisão. Num outro cenário mais específico, com menos dados, você tem a criação de um segundo cenário, que é esse onde eu tenho o mando mais a qualificação. Tá? Então, esses pontos representados dão um indicativo de vitória para a Lazio em todos os cenários, mas nesse mais robusto, por um gol, quase empate, num segundo menos robusto, com uma vitória com uma margem grande de gols. Então, perceba como a gente tem esses dois cenários e ao longo do jogo você vai poder identificar se esses cenários vão se comportar no sentido mais próximo entre eles ou se ele vai tender ao cenário segundo traçado ali, menos robusto, mais específico para a análise. Então, assim, são pontos positivos e negativos de cada cenário, mas além disso, além do ponto positivo e negativo, a gente tem que dar uma olhada também em que caminhos a análise passa a seguir e como que ela pode ser feita. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. Seu comentário aqui embaixo é sempre muito bem-vindo para a gente trocar uma ideia sobre futebol. E é claro, também se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações aqui do NS Futebol. Beleza? Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu!